Carajás, Wilson Leite está há 40 anos no Pará, construindo seu legado, deixando sua marca por onde passa, inclusive em Canaã dos Carajás. Hoje vamos bater um papo com o vereador Wilson Leite, vamos saber um pouco mais de suas propostas, seus projetos e sua carreira política. Olá, vereador, tudo bom? Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui conversando, batendo papo, falando de política. Que é o que a gente mais gosta, né? Sem dúvida. É sempre uma alegria poder falar de política. Política é a arte de satisfazer muitas pessoas e às vezes agradar a muitos também, né? Com certeza. Mas esse é o nosso trabalho, é aquilo que a gente gosta de fazer e sem dúvida nenhuma política é o nosso dia a dia. Vereador, por que Canaã dos Carajás? O senhor escolheu, a gente vê que sua história ela é muito grande lá no Breu Branco. E tem 4 anos que você está em Canaã dos Carajás, né? Conta um pouquinho mais dessa sua vinda para cá, para Canaã dos Carajás, sua escolha. Ok. Eu estou no Pará, como você falou já aí, há 40 anos. Vim de Séries, Goiás, para cá, como eu creio que mais de 90% da população de Canaã vieram de Séries, do Goiás, de Minas, de outros estados, e aqui estão, tá? Então, por que Canaã dos Carajás? Eu estou no Pará há 40 anos, tá? Cheguei no Pará com 10 anos de idade, hoje eu tenho 50 anos de idade. Tá? Já se tornou paraense? Sou paraense, o estado que aprendi a amar, constituí minha família aqui, estou criando a minha família aqui, gosto muito do Pará e sempre digo, sou goiano por natureza, nasci em Goiás, mas sou paraense por adoção. E tá? de coração, né? De coração, essa é a terra que a gente aprendeu a amar, aprendeu a gostar. E aí, por que Canaã dos Carajás? Já nos 50 anos, eu costumo dizer que é o seguinte, que a pessoa vai experimentando da vida, tentando, quando chega com 50 anos, partindo do princípio de que 51 é uma boa ideia, né? 51 é uma boa ideia. Então, com 50 anos eu já amadureci e pensei, agora eu vou escolher um lugar promissor, uma terra boa, que vai me proporcionar melhores dias de vida para que eu possa criar minha família. Então, por isso escolhi Canaã dos Carajás. É uma cidade nova, é uma terra muito próspera, é um município próspero e muita gente trabalhadora, né? E não tenho dúvida, eu costumo dizer, já disse em mais de 2, 3 entrevistas, que Canaã dos Carajás hoje no momento é a cidade mais promissora do Brasil. Com certeza. E haja visto que a sua carreira política ela é bem destacada. No Breu Branco, o senhor foi o segundo vereador mais bem votado. Sim. Né? Então, Sim. Parabéns por essa conquista. Então, a gente vê que há muito tempo o senhor está na carreira política. É uma coisa que o senhor já tem, né? Já tem no espírito, o jeito político, esse jeito centrado. E o senhor criou 20 associações de produtores rurais lá no Breu Branco. Conta um pouquinho mais sobre esse projeto. Eu acho que você pesquisou bem da minha vida, né? Eu sou filho de produtor rural, tá? Então a minha história foi juntamente com produtores rurais. Cheguei no estado do Pará em 74, tá? Em 1974, e fui morar numa cidadezinha do interior do estado do Pará, chamada Cametá. Tá? Cametá, uma cidade muito antiga, por sinal, por um determinado tempo hospedou o governo do estado do Pará. Então, uma cidade histórica, uma cidade de pessoas intelectuais, uma cidade muito evoluída em termos culturais do estado do Pará. Então, ali eu concluí meu ensino médio, eu fiz técnicas agrícolas, então eu me dediquei muito nessa área. Como filho de produtor rural, e nós viemos para a região de Breu Branco. Tá? Para a região de Breu Branco, onde ali na minha juventude, e comecei a trabalhar ali. E como produtor rural na época, então como produtor rural eu tive que me dedicar. Tá? E ter até uma certa formação nessa área, e resolvemos então ajudarmos os produtores rurais da região e também nos beneficiar com isso. Tá? E criamos ali mais de 20 associações de pequenos produtores rurais. E nós vivíamos um apagão agrícola naquele momento. Mais ou menos aí na década de 90,
todo produtor rural se recorda, na década de 80 para 90, o Brasil viveu num apagão rural. Então a criação foi fundamental, né? Foi fundamental. Nós vivíamos um apagão rural, tá? Onde crédito era muito difícil, os juros altíssimos, uma inflação de mais de 80% da época. Quem é produtor, quem é empresário da época lembra disso. Então, graças a um ex-deputado federal, que hoje é presidente do PR, doutor Anivaldo Vale, ele criou então o FNO especial do BASA. E isso forçou muita gente a criar as associações. E nós, enveredados nisso, criamos lá mais de 20 associações, tá? E atendemos muita gente como presidente de associação. Depois criamos o Fórum das Associações dos Produtores Rurais de Brevo Branco. Nós somos fundador do Fórum das Associações. E esse fórum fez um brilhante trabalho, tá? Isso me rendeu, depois de 8 anos, me rendeu ser secretário de Agricultura do município de Brevo Branco, tá? E eu não tenho dúvida, o nosso trabalho mostra isso. Depois chegamos a ser eleito como vereador, como o segundo vereador mais bem votado daquela época, com 574 votos, aonde do primeiro colocado me parece que foi algo em torno de 80 votos, 70 votos a mais que ele teve mais do que eu. Uma diferença mínima. Mínima, tá? Então aquilo me deu muita alegria, me deu muito prazer, e eu tenho ainda hoje, eu tenho satisfação de chegar lá e ser abraçado pelos produtores rurais e pessoas que não tinham oportunidade. E nós, juntamente com o governo que trabalhou muito na época, nós fizemos um brilhante trabalho, tá? E isso nos entusiasmou muito a estarmos na política, porque eu entendo a política assim, eu entendo que a política no seu legado maior, eu entendo política como um grande negócio, como um negócio, mas fazendo parte do seu legado, o social, né? É a arte de atender as pessoas, é a arte de servir as pessoas com aquilo que de fato é delas, porque o político, o gestor público, ele nada mais faz do que reverter aquilo que o município, que a instituição percebe em benefício do povo. Porque na verdade é um funcionário do povo, né? É funcionário do povo, para administrar aquilo que é do povo, tá? E quem dera que todo político pensasse assim. Vamos falar um pouquinho de Canaã, já que você tem essa experiência com a agricultura. O que você acha que pode ser feito para melhorar a vida dos nossos feirantes, dos nossos produtores rurais aqui em Canaã dos Carajás? É uma boa indagação e um fato pertinente do momento, né? Canaã, eu vejo, no momento, nós vemos Canaã como um município muito próspero, tá? É um município economicamente viável, tá? Porém, temos que aproveitar o legado que Canaã tem, a potência econômica que Canaã ainda vai ter, está ensaiando. Eu vejo que Canaã, a cidade, o município, estruturalmente, está ensaiando para ser um grande município economicamente falando. Tá? Agora, nós temos que ter a preocupação... Acredito, né? Mas aí tem que ter investimento, tem que ter... Nós temos que ter a preocupação de aproveitar esse momento econômico e procurarmos uma fonte alternativa. Tá? Uma fonte alternativa que a fase da mineração vai passar e o povo vai continuar em Canaã. Então temos que aproveitar essa fase do momento econômico, tá? Da receita fabulosa, extraordinária que nós vamos ter e implantarmos outra fonte de renda. Tá? Eu vejo com muita preocupação o município vizinho, que tem 30 anos de mineração e ainda não tem uma renda alternativa. Parauapebas. Tá? Eu vejo que a nossa mineração na nossa região, imbuindo Parauapeba nisso, ainda vai demorar muito, tem muito que ser explorado, tá? Mas já é momento de se pensar e que nós precisamos de uma renda alternativa. Mas hoje em dia a gente já passa por uma crise. Hoje em dia cresceu muito o quadro do desemprego, inclusive em Canaã dos Carajás. Então, isso que você está falando é uma sugestão mesmo, é um fator que deve ser mesmo visto
em primeiro lugar hoje, eu vejo, porque a questão do desemprego está muito grande aqui em Canaã dos Carajás. Muito grande. E não tem dúvida, né? A agricultura como renda alternativa para Canaã, porque Canaã vive dois momentos na sua história. O primeiro momento foi o momento agrícola, né? Canaã teve no cenário nacional, cenário estadual, como o maior produtor de banana do sul do Pará, tá? O maior produtor de feijão do sul, feijão carioquinha do Pará, tá? Canaã viveu momentos aí entre o primeiro e o segundo município, o maior produtor de leite, era uma grande bacia leiteira. Então aquele foi o primeiro momento de Canaã. Canaã foi visto, foi conhecido, foi desbravado por essas pessoas que vieram implantar uma agricultura aqui, tá? Tanto é que Canaã foi programa de reforma agrária, foi ocupado por pequenos produtores rurais, tá? E automaticamente a mineração foi descoberta, aqui feita pesquisa e descoberta e constatada a grande reserva mineral que aqui tem, e perdeu o seu maior legado, perdeu o seu, aquele seu lado, né, a sua potência, que era a agricultura e a pecuária. Então hoje o potente de Canaã, a potência de Canaã é a mineração. Agora nós precisamos resgatar, precisamos voltar, né? Ainda tem muita terra para ser agricultável e precisamos de voltar essa renda alternativa, porque ninguém para de comer. É verdade. Mas dizia um ex-presidente norte-americano que se houvesse uma guerra no mundo e os campos fossem destruídos, as cidades pereceriam, tá? Mas se as cidades fossem destruídas, os campos sobreviveriam. Então está aí provado de que a base de sobrevivência do homem na terra é a agricultura, é a pecuária, é a subsistência do homem, sem dúvida nenhuma. E temos que encarar isso com mais seriedade, né? Investir mais. E a questão do desemprego, hoje o Brasil vive a sua maior crise de desemprego da história, tá? E nós vivemos isso e Canaã também não é diferente, tá? Canaã também não é diferente. Mas Canaã eu ainda vejo que ainda é um sofrimento a menos, tá? Há desemprego, muito desemprego em Canaã, mas vemos ainda uma porta aberta. Isso vai passar, isso vai melhorar. A questão do social. Como é que você vê o social aqui em Canaã dos Carajás? Hoje eu vejo mais que nunca, né? Nós tivemos no governo, tivemos um mandato passado de 4 anos, mas que o governo é o mesmo hoje. Hoje continua o mesmo governo, o governo do João Andrade, né? Então nós tivemos, no mandato passado, o nosso município não sofreu tanta crise dessa parte social. Por quê? Porque tínhamos muitas empresas e que quase todo mundo estava empregado. Você tinha o empregado, o trabalhador, ele tinha opção. Não, eu não quero empregar nessa firma porque essa não me dá segurança, eu vou para outra. Escolhia. Podia escolher, tá? Então a prefeitura, o poder público não se preocupou tanto com o social. Porém agora desse mandato é diferente, tá? É diferente. Eu até estranhei muito porque vendo esta situação, os recursos alocados no orçamento para a Secretaria de Ação Social, foi muito pouco o recurso alocado, tá? Então nós temos, junto com o problema social, você vem a questão das invasões, tá? Quem está lá na invasão, sem energia, sem estrutura nenhuma, não é porque ele quer ser bonito não, e nem quer ser contraventor da lei não, é porque ele não tem condições, ele está desempregado, não tem condições de pagar aluguel. Então quando você vê esse lado, afeta a questão da moradia, tá? Nós temos que ter um programa habitacional que faz parte do social, tá? Nós temos que ter um programa habitacional que contempla mais as pessoas que de fato necessitam. Né? Nós tivemos aqui um programa habitacional, mas foi um programa do governo federal. Né? Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal. Tá? Então eu acho que nós temos que rever isso aí. Tá? Eu não tenho dúvida que a Câmara de Vereador, nesse mandato agora de 2017, tá?
de 2017 vai ser uma Câmara diferente, com outra visão, com vereadores diferentes, tá? São vereadores tão bem centrados quanto os que saíram, tá? Mas que tem outra visão, tá? E eu não tenho dúvida, o prefeito também vai se sensibilizar com a situação social, tá? E ele é consciente disso, que este mandato agora vai ser um mandato diferente. Seus projetos em Canaã dos Carajás? São muitos, né? É uma cidade promissora, uma cidade que está em construção, tá? É uma cidade que está em construção. Então eu vejo geração de emprego e renda. Nós temos que trabalhar isso aí, tá? Geração de emprego e renda. Você percebe assim, o comércio passa por uma situação difícil. Muito difícil. E o comércio é uma grande fonte empregadora. É uma grande fonte empregadora. Então, todos os empreendimentos que vierem para Canaã, nós temos que ter essa habilidade. Nós, como político, temos que ter essa habilidade. Eu vejo aqui, estão construindo aqui quase que um bairro todo ali acima daquele bairro da Buriti, e que você vê que a empresa que ali constrói não compra um saco de cimento no nosso comércio. Não compra um tijolo no nosso comércio. Uma triste realidade. Entendeu? Não compra um saco de cimento no nosso comércio, não compra um tijolo no nosso comércio, tá? Nós temos que ver isso, tá? Eu estou deixando de gerar emprego, o comércio está parado, tá? Então esse é um dos projetos, rever todo aquilo. Nós temos nada contra as cidades vizinhas, tá? Mas que se a farinha é pouca, eu tenho que primeiro fazer a minha farofa primeiro, não é verdade? Então eu vejo, ainda me assusta muito, me causa muito espanto, você vê 20, 30 ônibus vindo cheio de funcionários de fora todos os dias para trabalhar na empresa aqui de Canaã. Então essa é uma das preocupações. São projetos nossos que a gente tem que rever essa situação. Quer trabalhar em Canaã? Mora em Canaã, tá? Então, faculdade, eu preciso preparar o meu povo, profissionalmente para ocupar as vagas que irão surgir na nossa empresa, na nossa indústria, na nossa mineração, na nossa agricultura, na nossa agropecuária. Então eu preciso preparar o meu povo. Não é assim? Eu não posso reclamar das empresas que vêm aqui se vão buscar engenheiro fora, porque eu não tenho engenheiro na minha cidade. Não tem gente preparada. Não tenho gente preparada, qualificada. Então essa é uma das nossas preocupações, tá? É formar o nosso povo, capacitar o nosso povo de Canaã para que de fato ocupe o seu espaço, tá? Saúde. Temos que também investir na área da saúde. A cidade cresceu, o número de habitantes cresceram, tá? Então a nossa saúde, então, são projetos que tem que caminhar. Infraestrutura da cidade, né? É preocupante a questão ambiental da nossa cidade. É preocupante. Muita invasão da área rural e na área urbana, né? Na área urbana. Quando eu vejo a cidade sendo pavimentada, o gestor se preocupou em colocar as redes de esgoto, mas eu vejo agora, preocupação minha, aonde essa rede de esgoto está chegando. Tá? Qual o destino final dessa rede de esgoto? Como é que está? Estão comprometendo os nossos mananciais? Então é preocupante. Tá? Isso todo problema, toda situação é consequência de algo. Tá? Se o Brasil hoje está em crise, é porque não houve gestão quando nós não estávamos em crise e deixou estar em crise. Tá? Então talvez, se eu não planejar bem a minha rede de esgoto, saber onde ela está chegando, amanhã eu vou ter problema lá na saúde, eu vou ter problema lá na questão ambiental. Então tudo isso é preocupante. Questão estrutural da nossa cidade, nós precisamos de ter um terminal rodoviário, precisamos de ter uma prefeitura. Eu não tenho uma praça para levar minhas crianças de tarde para passear, de noite para passear, né? Então eu sei que tudo é no seu devido momento, mas eu acho que Canaã já chegou, já está em momento já de nós começarmos a planejar. Nós temos uma lei, que é a lei do Código de Postura. Código de Postura. E hoje tem muita gente na praça de alimentação que fica preocupado, talvez, de uma deslocação, né? O que você tem para falar sobre isso? Você como vereador, o que você acha dessa situação?
Eu, antes de cobrar alguma coisa, eu tenho que oferecer alternativa, não é mesmo? Então, eu, antes de remover o pessoal que estão ali no meio da rua, né, no meio da rua, você chamou de praça de alimentação, eu estou chamando de rua. No meio da rua, para tirar o povo do meio da rua, eu tenho que oferecer alternativa para eles. Tá? Se há preocupação por parte deles nesse sentido, eu creio que ninguém é tão desumano ao ponto de tirá-los dali e dizer, olha, vai para casa e me espere eu planejar uma praça de alimentação para você voltar. Não, voltar a trabalhar. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso, e eu creio que a cidade está sendo planejada, vai ser criada alternativa, e só irão sair dali depois de ter, de fato, um lugar decente onde eles possam ocupar. Tá certo? Eu vejo dessa forma. Como vereador, se porventura houvesse um projeto de lei para fazer cumprir o Código de Postura da nossa cidade, eu seria contra nesse sentido. Primeiro, vamos dar alternativa para o povo. Vamos arrumar um lugar decente para levá-los. Né? Tirá-los do meio dali. Em outro lugar, né? Como tirou a feira, né? Os feirantes que faziam feira no meio da rua, e se construiu um ambiente decente, por sinal, um espetáculo de ambiente, e ali eles estão alojados ali, trabalhando com muita satisfação. Vamos falar um pouquinho de regularização fundiária. Opa, um bom tema. Quando eu deixo de titularizar um lote dentro do meu município, eu causo prejuízo grande. Hoje você conversa com os gerentes das agências financeiras de Canaã, é o município do estado do Pará que menos financia habitação. Por quê? Os terrenos não têm documento, né? Então eu vejo, esta é uma preocupação que nós já conversamos com o prefeito, é preocupação do prefeito também isso aí, tá? E eu creio que agora a partir de 2017 ele vai pegar pesado nesse sentido aí, da regularização fundiária. Porque quando o cidadão deixa de fazer o título do terreno dele, ele deixa de ir lá no banco, contrair um empréstimo a juros subsidiado pelo governo federal, ele deixa de comprar nas lojas de material de construção, ele deixa de contratar um pedreiro, ele deixa de construir. Ele deixa de construir. Então, ele deixa de fazer girar dinheiro no nosso município. Então, é um grande entrave do desenvolvimento da regularização fundiária. E nós temos em Canaã algumas áreas carentes disso, muito carente. Tipo, Novo Brasil, que já é uma ocupação de muito tempo. O motocross também, Vale da Benção. Isso eu estou falando de áreas assim, de um conjunto maior. São bairros bem populosos e de pessoas carentes, que necessitam do agente financeiro dar uma mão, dar um empurrão. Tá? E sem falar nas demais áreas aqui. Né? Tem muita área aqui dentro da nossa cidade mesmo. Então, eu vejo que no ano passado a gente fomos ver isso aí, e me parece que assim, em função de Canaã ter um preço imobiliário, uma elevação dos valores dos lotes, tá? O que eu diria até desproporcional, isso onerava muito a questão dos títulos. Tá? E eu creio que o prefeito vai rever essa questão dos valores para se titular um lote. Porque eu vou te dar um exemplo aqui de números. Né? O carente tinha um lote. E ele precisava de gastar aí de 5 a 10 mil reais para regularizar o lote dele. Ele já pensava logo, para mim contrair um financiamento de 30 mil reais para ser subsidiado, ter subsídio do governo federal, eu já vou gastar logo de cara 10 para documentar o meu terreno. E ele desistia. Né? Então eu vejo que o poder público tem que rever isso aí. Tá? Com certeza. Tem que rever isso aí, e nós estamos aí, vamos acompanhar isso junto com o poder público, porque é muito simples. Se eu desonero a regularização fundiária, mas eu acelero o processo de consumo em função da regularização fundiária, é um empréstimo a mais contraído no agente financeiro, é a loja de material que vendeu mais, o que eu fiz? Eu acelerei, o meu ICMS aumentou, a loja vendeu mais, o dinheiro circulou na cidade, produziu emprego. Tá? Então por que hoje a balança comercial do Brasil, o governo hoje arrecadou muito menos? Porque parou de produzir, o povo parou de consumir. Então eu tenho que estimular o consumo. E regularização fundiária
pública urbana é acelerar o consumo, é viabilizar fonte de financiamento e recurso para o município. Tá? Então eu vejo que regularização fundiária é um grande tema, é um assunto que vai ser muito discutido nesse mandato. Nós podemos esperar do vereador Wilson não só a criação dos projetos social, mas também a fiscalização? Há uma confusão, uma controvérsia do papel vereador, né? O vereador, a maioria das pessoas, o vereador é fiscalizador. Mas esse é só uma função do vereador, tá? Além de votar projetos, ele também é conselheiro, tá? Aí você me fez a pergunta, o vereador fiscalizador. Não resta dúvida, nós vamos fiscalizar, nós vamos acompanhar, tá? A aplicação dos recursos de Canaã dos Carajás, tá? E pode aguardar que o vereador Wilson, sem dúvida nenhuma, nós vamos ser atuante. Que o vereador atuante, às vezes, ele nem agrada, não é muito agradável não, né? Porque ele tem que fiscalizar, ele tem que chegar junto, né? Mas é isso que a população espera. Sim, né? E vamos acompanhar essa questão. Nós queremos ver Canaã para frente, tá? Tudo aquilo que for para o bem-estar do canaense, nós vamos estar juntos. O próprio governo do estado tem se colocado à nossa disposição para nos ajudar. Nós vamos trabalhar muito, não tenho dúvida disso, tá? Somos parceiro do governo, somos governo em Canaã, tá? E vamos trabalhar muito. Vamos fiscalizar, vamos acompanhar, fiscalizar o governo do estado, fiscalizar o governo municipal, o governo federal. Vamos saber por que as creches não foram construídas ainda em Canaã, tá? Por que o projeto da FUNASA ainda não foi concluído? Já visto que na placa lá já passou do momento de ser concluído. É muito importante, né? Sim. Questão por que o segundo grau não está funcionando em Canaã? Vamos correr atrás. Tá? Eu acho que nós temos que nos mobilizar. Dizem que quem não é visto não é lembrado. E quem não fala não é ouvido também. Tá? Então temos que falar para sermos ouvidos. Tá certo? Então eu creio que nós vamos trabalhar muito. Tá? E fiscalizar é bom. Quem ganha com a fiscalização é o povo. Tá? E nós somos representantes do povo. O vereador é a caixa de ressonância do povo. O povo fala, o vereador ouve e ele vai atrás. Essa é a função do vereador. Fala um pouco mais do Wilson Leite político. Quem é o político Wilson Leite? Olha, eu costumo dizer que eu, acima de qualquer coisa, eu sou muito sincero. Tá? Eu sou uma pessoa amiga, companheiro, tá? Sensível, sou muito sensível, principalmente às causas sociais, tá? Quem me conhece sabe, eu não deixo um companheiro meu com necessidades básicas, eu não deixo um companheiro meu, tá? Então o Wilson Leite político, eu acho que o Wilson Leite político é um cara muito sensível, um cara sensível, sensato, centrado, exigente, cobrador, tá? Gosto de ver as coisas acontecer, tá? Porém também tolerante, porque eu falei aqui no início da nossa entrevista que antes de cobrar eu tenho que oferecer condições, não é verdade? Como militar que já fui, existe na hierarquia militar, nas regras militares, que antes de você dar um tiro para conter o humilhante, primeiro você dá um tiro de alerta, né? Então o Wilson político, eu acho que o político é esse, companheiro, parceiro, sensato, porém também cobrador, né? Gosto de ver as coisas acontecer. E como poder público, o dinheiro público foi feito para investir no público, no social, fazer a cidade se movimentar, fazer o comércio se movimentar. Tá? Então o uso político é isso aí. É um caboclo. Eu gosto de chegar junto, eu gosto de acompanhar as coisas de perto, tomar conhecimento dos fatos. É bom sempre ser sensato, ouvir os dois lados, né? Porque gente é complicado, mexer com gente é complicado, então temos que ter habilidade para isso, né? Ouvir sempre os dois lados. E ontem a minha esposa, querida esposa, me falou uma coisa: eu não sei como você consegue ouvir as coisas e não tomar atitude, não falar. Não, primeiro você tem que ouvir, porque se a gente for ouvir e da forma que a gente for ouvir, a gente for atirar, você daqui a pouco atirou para todo lado e não acertou em nada, né? Então você tem que ouvir, ser muito sensato. Então o político é isso, né?
E o que Canaã pode esperar do vereador Wilson Leite? Olha, eu tenho muita boa vontade, muita disposição, tá? E sem dúvida nenhuma, nós vamos trabalhar muito, tá? Eu quero chamar, aproveitar essa sua oportunidade que você está me dando, e eu quero chamar a atenção da população de Canaã, tá? Que nos acompanhe. Acompanhe o trabalho de cada vereador, de cada participante. Participe do momento político de Canaã, tá? É o momento em que o vereador precisa do apoio da população, tá? O vereador, ele não tem, o poder de fogo dele é bem curtinho, tá? Então eu espero que a população esteja junto conosco. Eu quero chamar aqui a atenção do empresário, do comerciante, tá? Daquele autônomo, daquele que é empregado também, que é funcionário público, tá? Ajude o vereador Wilson a fazer um bom trabalho, tá? Canaã precisa de políticos que tenham visão, aquela visão do amanhã, tá? Um amanhã mais próspero, um amanhã onde o meu filho esteja numa faculdade aqui em Canaã, amanhã onde eu tenho uma saúde decente para o meu filho, para a minha família, tá? Amanhã onde eu posso oferecer mais segurança para a minha família, amanhã onde eu tenho uma cidade decente, um município produtivo, amanhã onde eu não preciso comer o tomate que vem lá de Anápolis, que eu estou reproduzindo ele aqui, tá? Um município onde nós possamos nos tornarmos não só o Brasil que nós conhecemos pela história de 500 anos atrás, que éramos explorados pelos portugueses, roubados pelos portugueses, éramos mero produtor de matéria-prima, onde eu ainda sonho ver Canaã verticalizando a sua produção mineral aqui, tá? 100% é impossível, mas pelo menos uma fatia para me gerar mais 15, 20 mil empregos aqui em Canaã. Eu sonho com isso, tá? E sonhar nunca foi pecado e nem nunca pagou imposto por sonhar, não é verdade? Mas às vezes deixou de ser feliz por não ter um sonho, né? Então eu sonho com Canaã desse jeito, tá? Escolhi Canaã para viver, criar meus filhos, tá? Ser empresário como sou em Canaã. E Canaã pode esperar muito do vereador Wilson, tá? Participe do momento político de Canaã. Participe e avalie cada político de Canaã. Canaã precisa de político que de fato tenha, me permita usar o termo assim, chulo, que tenha sangue no olho, que tenha coragem, né? Precisa mesmo. E que acima de tudo tenha visão. Quando eu falei dos dois momentos que Canaã viveu, Canaã veio aqui para ser explorado na agricultura, como foi, tá? E que o nosso comércio era o nosso produto. E o nosso comerciante falava a nossa língua, tá? Hoje o comerciante que compra o nosso produto é diferente. É o gringo, é o japonês, né? É o chinês. Então nós temos que entender o que precisamos falar para o comércio dele, tá? Fala mais um pouco do Wilson Leite. Pessoa. O Wilson Leite Pessoa, eu tenho, já falei aqui, eu tenho 50 anos de idade, né? Sou filho de uma família muito humilde, tá? Porém de pessoa decente, tá certo? Sou pai de 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos, tá? Sou muito feliz com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, sou muito feliz com a minha família, tá? E sou um homem dedicado para a minha família, eu sou muito caseiro, tá? Então, o Wilson Leite é isso aí, eu sou avô já de um casal de neto, né? E eu me avalio, às vezes eu converso com os amigos, converso com a minha esposa e olha, eu me avalio, tá? E se eu fosse dar uma nota para mim, eu daria 10, né? Eu sou um pai dedicado, um avô dedicado, né? E a sociedade de Canaã me conhece, sabe da minha dedicação com a minha família, tá? E com os amigos também. O Wilson é uma pessoa muito de acesso muito fácil, né? Então o Wilson Leite é esse político, amigo, empresário, companheiro de todas as horas. Vereador Wilson, para a gente finalizar a entrevista, o senhor quer deixar algum recado aí para a população de Canaã dos Carajás? Pode ficar à vontade. Eu quero desejar à população de Canaã dos Carajás, principalmente aquelas pessoas que mais necessitadas,
né, que está passando por um momento difícil, talvez por um momento de saúde, mas eu quero deixar aqui as minhas felicitações e dizer que o vereador Wilson está à disposição da população de Canaã, tá? Aquelas pessoas, os empresários que estão vivendo um momento difícil também, tá? Nós estamos com o nosso gabinete ali na Câmara de Vereadores, com o nosso mandato à disposição da população de Canaã, para nós sentarmos, reunirmos, fazer reunião e encontrarmos solução para que Canaã possa de fato trilhar dias melhores, tá? E a população de Canaã, os empresários, aquelas pessoas mais necessitadas, os estudantes, professores, profissionais liberais, nós estamos à disposição para sentarmos e encontrarmos o caminho e que nós vamos chegar num futuro bem mais promissor, tá? E mandar um grande abraço a toda a família canaense, tá? Um abraço do vereador Wilson da nossa casa, Wilson Leite, dizer que esse companheiro de poucas datas, né? Tenho 4 anos só em Canaã dos Carajás, mas aprendi a amar o povo de Canaã, tá? É impossível não aprender, né? É impossível não amar o povo de Canaã, um povo sofrido, tá? Um povo trabalhador, honesto, ordeiro, tá? E vejo uma cidade bacana, um povo... São bem receptivos. Um povo receptivo, uma cidade, um povo que já tem assim, doutrinado, tá? Um povo doutrinado. Você vê que as cidades do Pará, por o Pará ser um estado de imigrantes, tá? Que aqui tem o paraense, tem o maranhense, tem o cearense, tem o goiano, o mineiro, o paulista, é uma miss, né? Diversificação de estados, mas é um povo doutrinado, tá? E que nós temos que aprender a amar Canaã. Então, o povo de Canaã, um grande abraço, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar, possa nos dar saúde, nos dar coragem, nos dar visão, acima de tudo, sabedoria, para conduzir esses próximos 4 anos aí que nos espera. E nós não temos dúvida disso, sabe? Canaã vai ser uma grande cidade e o povo vai ter muita alegria de ter votado no Wilson Leite, tá? E daqui a 3 anos e meio nós estaremos aí de volta nos palanques de novo, não é verdade? E o povo estando do nosso lado, nós seremos mais do que vencedores, tá certo? E eu quero te agradecer pela oportunidade que você está me dando. Obrigado, senhor, pela oportunidade, por ter nos recebido bem na sua casa, entendeu? Tenho uma admiração pelo seu jeito centrado e político. Eu gosto muito de política e o Wilson é político. E eu para me despedir, só mais uma coisinha que eu esqueci do Wilson, que o Wilson ele é aquele caboclo muito direto. Também. Às vezes a pessoa, vereador, o senhor pode fazer isso? Não posso, porque eu não posso mesmo. Mas quando o vereador, o senhor pode fazer? Posso. Não fica aquela coisa de enrolar, né? O que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. Tá? Então volte amanhã, volte depois. Não faz parte do meu perfil. Tá? Então, mas eu sou um caboclo muito receptivo e quem me conhece sabe. Então, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Foi um bate-papo muito bom, muito interessante, muito inteligente, por sinal. Obrigado. Entendeu? Então, muito obrigado mesmo. O espaço vai estar sempre aberto para o senhor. Quando quiser nos dar uma entrevista ou vir falar de algum assunto importante que vai beneficiar Canaã dos Carajás. Eu agradeço, quem agradece sou eu. E para acompanhar essa nossa entrevista, acesse nosso site Boca da Loba e nosso canal do YouTube.